Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Obrigado, viu, Anderson? Então aqui, gente, essa questão das criancinhas, é claro que a gente entende isso não como uma criança que o Cristo estava chamando, deixai vir as minhas crianças pequenininhas. Não, não era criança no sentido físico, mas era criança no sentido, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Quer dizer, aquelas pessoas que se assemelhavam às crianças. E o que caracteriza uma criança que a gente vê, por exemplo, é a simplicidade dela, é o despojamento das crianças. Então, quer dizer, o Cristo, quando ele começou a pregação dele, nos 3 últimos anos de vida, o que acontece, gente? O Cristo, ele não foi procurar o quê? Os doutores da lei, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que eram estudadas. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali, gente, ia complicar o trabalho dele. Ia complicar. Você imagina, por exemplo, se ele fosse procurar os fariseus lá para pregar, para ensinar o evangelho. Eles não iam aceitar aquilo, ia discutir com Cristo, ia aprontar uma confusão danada. Então, Cristo ele já buscou o quê? As pessoas mais simples. Então, qual que é a característica da simplicidade? Olha bem, então nós podemos entender a simplicidade como o contrário de quê? O contrário da complicação, do complicado, do complexo. Então, quer dizer, isso que o Cristo estava buscando, para poder levar aquela palavra dele. E as pessoas que estavam lá escutando, que ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, quer dizer, as pessoas mais simples, menos complicadas. O que acontece? Para quê? Para poder assimilar a palavra do Cristo, a boa nova. Você está entendendo, gente? Sem ficar com muita firula, com muito nhenhenhê, com muito mimimi. É isso que o Cristo buscou, as pessoas mais simples. Por isso que ele foi procurar o quê? Pescador, entendeu? Gente mais simples para poder passar o evangelho. Porque ele sabia que aquelas pessoas iam ter o quê? Capacidade de entender melhor, por causa da simplicidade delas, que ia facilitar todo esse entendimento, tá? Então, o que a gente tem que entender é isso, que a simplicidade é o que a gente tem que buscar, porque a simplicidade, ela anda de mão dada com o quê, gente? Com a humildade. Quer dizer, uma das características da humildade é a pessoa ser simples, tá? Então, quer dizer, e com a simplicidade que trazia junto a humildade, o Cristo tinha certeza o quê? Do sucesso do evangelho no futuro. Porque uma coisa que faz com que a pessoa atinja o sucesso, inclusive nessa vida, qualquer ser humano, qualquer pessoa, toda pessoa mais simples e humilde, são pessoas que conseguem ter sucesso em alguma coisa. Ao contrário das pessoas orgulhosas. O sujeito orgulhoso, ele é muito complicado, complica tudo na vida. Então, quer dizer, dificilmente ele vai ter sucesso na vida. Então, vocês vejam, por exemplo, outros que vieram depois do Cristo, como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele teve um sucesso danado na pregação dele, tudo. Por quê? Porque ele era humilde, ele era simples. E aquilo ali, gente, comovia as pessoas que estavam em volta de São Francisco. Tanto é que São Francisco, antes de morrer, ele já viu a ordem dele crescer bastante. Tanto é que o São Francisco morreu numa grutazinha que tinha perto de um mosteiro, que era franciscano. E o São Francisco nunca foi morar dentro de um mosteiro franciscano. Olha só que engraçado. Ele preferiu morar dentro de uma grutinha, até morrer. Tá certo? Então, quer dizer, ele teve sucesso por causa da humildade dele. Outro também que teve um sucesso danado na sua missão, porque também tinha uma humildade muito grande, uma simplicidade, foi Santo Antônio. Todo mundo aqui já ouviu falar de Santo Antônio, principalmente as mulheres, que sempre pediram a Santo Antônio para poder arrumar um marido. Olha só, então o Santo Antônio, gente, o Santo Antônio, antes de ser Santo Antônio, ele era Fernando de Bulhões, um português. E ele era bacharel em Direito, olha só. Ele era um sujeito estudado, Santo Antônio. E aí ele largou tudo, em determinada época da vida dele,
e entrou para a ordem de quem? Dos franciscanos. E a partir dali o Santo Antônio foi uma pessoa muito importante para o cristianismo da época, porque ele pregava tudo, como ele já tinha um conhecimento acadêmico muito grande, ele usou aquilo tudo com simplicidade e humildade para poder atingir as pessoas. As pregações de Santo Antônio, gente, o povo vinha de longe para escutar. O povo vinha de longe, porque ele era muito famoso como pregador. Tanto é que tem uma lenda, não sei se é lenda, eu até acredito que seja verdade, que quando Santo Antônio morreu, passaram lá mais de 100 anos. E um dia eles foram abrir a tumba lá do Santo Antônio. Sabe o que estava preservado? A língua dele, a língua. Por quê? Porque ele usou a palavra para poder o quê? Trazer as pessoas para o cristianismo, para consolar as pessoas. Então vocês estão vendo, gente, que esses santos que tiveram humildade e simplicidade de uma criança, por exemplo, que o Cristo falava, esses santos eles tiveram muito sucesso na missão deles. Nós vemos, por exemplo, hoje, atualmente, o Chico Xavier. O Chico Xavier também, uma coisa que destacava muito nele era a simplicidade e a humildade. Tanto é que a turma, todo mundo, aonde o Chico ia, todo mundo juntava em volta dele. Mas por causa da humildade dele. Porque a humildade, gente, ela comove as pessoas. Ela atrai as pessoas para perto dela. Todo mundo gosta de ficar perto de gente humilde, de gente simples. Então, quer dizer, o Chico Xavier, que escreveu aí quase 500 livros, quer dizer, ele alcançou esse sucesso todo na missão dele por causa da simplicidade e da humildade dele. Olha bem, quando eu falo humildade, é exatamente o contrário de quê, gente? Do orgulho. Então, isso que é bonito, quando Cristo falou, deixai vir a mim as criancinhas. Mas não era aquelas crianças aqui, ó, né, organicamente falando, mas eram aquelas crianças que aquelas pessoas que se assemelhavam àquele caráter infantil. Então isso é muito bonito a gente lembrar, porque na vida, às vezes a pessoa sempre está preocupada, oh meu Deus, minha vida está amarrada, eu estou com problema, não consigo progredir no meu trabalho, não consigo progredir nos meus negócios. E aí a gente vai ver o que está amarrando a vida da pessoa é a soberba dela, é o orgulho. Então, quando a pessoa se torna mais simples, tudo na vida dela é facilitado, inclusive no seu trabalho, no seu emprego. Você vê, por exemplo, numa empresa, as pessoas mais humildes são as pessoas que têm sucesso. Porque gente orgulhosa, patrão nenhum aguenta. Ninguém aguenta aquilo, tá certo? Então, para a gente lembrar disso, que na vida a gente tem que ter o quê? Essa leveza da simplicidade. E lembrar que a gente não precisa de muita coisa para viver. Eu vejo, por exemplo, tem uma história de um jornalista norte-americano, isso foi no século XIX. Esse sujeito, o sonho dele era entrevistar, fazer uma entrevista de um sábio muito conhecido que tinha na época, que morava no Cairo, no Egito. E esse sujeito, um dia, ele conseguiu ir para o Egito para entrevistar esse sábio. Aí, chegando lá no Egito, no Cairo, que é a capital do Egito, ele procurou saber onde encontrava esse sábio, sujeito tinha uma sabedoria muito grande. E aí o pessoal falou, ele mora ali naquela casinha. Era uma casinha que só tinha um quarto praticamente. Ele chegou lá, o repórter olhou tudo em volta, estranhou como é a simplicidade que vivia aquele sábio. Aí conversa vai, conversa vem, a entrevista teve o curso. Aí ele ficou muito curioso e perguntou para o sábio, ô meu senhor, por que eu estou vendo aqui, o quarto aqui, a sala sua, só tem uma mesa, uma cadeira e um banquinho. E tinha uma prateleira lá que tinha uns livros. Ele perguntou para o sábio, o senhor vive assim dessa forma tão despojada? Aí o sábio olhou para o rapaz lá, para o repórter, e falou, vou te responder isso com uma outra pergunta. Aí perguntou para o sujeito assim, ó, quando você veio dos Estados Unidos aqui para o Egito, o que você trouxe?
Aí falou, não, eu trouxe só uma valise, uma malinha e só. Aí o sábio olhou para ele e falou assim, gente, todos nós aqui, ó, nós estamos o quê? Em trânsito. Quer dizer, nós estamos aqui em trânsito. Quer dizer, a gente não precisa de muita coisa. Então, quer dizer, e eu vejo também, gente, como é que são as coisas. Isso aconteceu comigo também. Em 2008, nós fomos morar nos Estados Unidos, uma temporada lá. E eu lembro que na época nós só levamos uma mala. Chegando lá, minha filha já tinha alugado lá um apartamento. O apartamento só tinha um quarto e um banheiro. E nós ficamos lá um tempo todo lá morando só com quarto. Quer dizer, e aqui em Uberaba a gente tem uma casa grande tudo, mas quando precisa mesmo, você não precisa de muita coisa. Então a gente tem que lembrar disso, que a simplicidade nos dá leveza em todos os sentidos, tá? E lembrar que essa questão da sabedoria que a pessoa adquire com o tempo, com a simplicidade, com a humildade, a sabedoria você não precisa ter o quê, gente? Curso acadêmico para ter. Eu mesmo conheço muita gente aí que tem curso acadêmico, mestrado, doutorado, mas não tem sabedoria nenhuma. Você vai conversar com o sujeito, é uma topeira, não sabe falar nada. Só entende aquilo que estava dentro ali da parte acadêmica dele. Fora isso, não tem sabedoria nenhuma. E a gente vê pessoas analfabetas que trabalham na roça com uma sabedoria extraordinária. Aqui mesmo na comunhão, quem lembra do seu Zé Isidoro? Seu Zé Isidoro morava aqui no lar. Ele era um sujeito que não sabia nem assinar o nome dele, né? Sabia nem assinar o nome. Né, Eurico? Você lembra dele? Mas ele tinha uma sabedoria, gente, extraordinária. Conhecia tudo quanto é planta. Um conhecimento de fitoterapia, né, Eurico? Extraordinário. Então, quer dizer, o tanto que a gente aprendia com aquele homem, muito, com a simplicidade e com a humildade dele. Então, gente, o que eu queria falar sobre essa questão é isso, para a gente refletir sobre isso, tá? Sobre a simplicidade, a humildade e procurar o quê? Descomplicar a nossa vida, tá certo? Então, muito obrigado a todos.